Boa noite, é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, que a paz do nosso Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quero convidar você a se aquietar para que você possa ouvir essa palavra nessa noite, aquilo que Deus
vai trazer ao nosso coração. E eu quero começar orando a Deus por esse momento que nós vamos ter aqui, ministrando a palavra do Senhor. Se você puder colocar a mão no teu coração, fechar os teus olhos, nós vamos começar agradecendo a Deus por esse privilégio que Ele nos dá. Senhor, quero colocar, Senhor, a minha vida, Senhor, e a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Senhor. Que eles possam se aquietar nesse momento e que essa palavra, Senhor, possa ser um bálsamo para a vida deles, possa, Senhor, ser o alimento que cada um necessita. Eu não sei, papai, como que cada um se encontra, mas o Senhor sabe, Senhor. Então que o Senhor venha falar e eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma palavra poderosa nesta noite para os nossos corações, em nome de Jesus. Que alegria poder estar aqui com vocês, ministrando essa palavra, é uma honra. Eu quero estar compartilhando um texto com vocês que está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 25, do versículo 29 ao 34. Gênesis capítulo 25, do versículo 29 ao 34. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quero repetir a parte B só desse versículo 34. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O tema que eu coloquei para essa ministração nessa noite é: não despreze, valorize. Nós vimos aqui esse momento de Esaú, no versículo 34, onde ele desprezou essa bênção que era sobre a vida dele. Quero que nesse momento você pense se você já viveu algum momento na tua vida que você não valorizou. Você já passou esse momento? Pense aí. Você já passou esse momento na tua vida que você não valorizou? E pior, desprezou, e hoje não tem como mais você mudar a atitude que você teve naquele momento. Talvez esse momento que você não valorizou foi no seu casamento, com seu esposo, com a tua esposa, talvez com seus filhos, com a sua família. Talvez você não valorizou seu pai, sua mãe, seus irmãos, uma amizade, talvez a sua vida profissional, talvez o seu ministério não valorizou, talvez o seu líder não valorizou seus pastores, não valorizou a sua igreja. Eu não sei qual foi o momento. E hoje não tem como você voltar no tempo para fazer diferente. Não tem como. Porque todas as nossas decisões têm suas consequências, sejam boas ou não. E esse texto que nós acabamos de ler, teve esse momento onde Esaú desprezou. Esaú e Jacó eram filhos de Isaac e Rebeca. Esaú e Jacó, quem já foi lá no encontro, conhece bem a história de Jacó. O enganador, né? Quem já foi no encontro lá com Deus, mas nós não vamos falar sobre isso agora. Esaú era o filho mais velho, era caçador, vivia no campo, cheirava a caça. Jacó já não, Jacó já era pacato e habitava em tendas. Esaú tinha algo que Jacó não tinha, que era o direito da primogenitura. Naquela época, o filho mais velho recebia essa bênção do pai. E Esaú era o filho mais velho. Mas só que Esaú, ele não valorizava.
ele tinha o quê? Um comportamento que trazia amargura para os seus pais. Ele não valorizava essa bênção. Está ali em Gênesis 26, capítulo 26, o 34 e 35, versículo 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Batsemate, filha de Elon, o Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Olha só, Jacó não, Jacó já era diferente. Ele valorizava a bênção que era sobre a vida do irmão. Ele já valorizava essa bênção da primogenitura. Em um determinado dia, Jacó estava preparando o quê? Um cozido. Está ali em Gênesis, onde nós lemos 25, no versículo 29. Esaú chega o quê? Com fome do campo, pois não foi aquele dia muito bom na caça. Ele não pegou nada para comer e estava com muita fome. E eu acho que nesse momento, quando ele chega e vê o irmão fazendo aquele cozido ali, aquele cozinhado, eu imagino que a fome dele aumentou. Então, o que Esaú faz? Esaú chega, pede para o irmão um prato, pois estava com fome. Jacó, conhecendo o irmão, ele mais que depressa: eu só dou o alimento, esse prato de comida para você, se você jurar-me em vender o direito teu, da sua bênção, da primogenitura. Esaú só pensa o quê? Na fome. Naquele momento, Esaú só pensa na fome, ou seja, na necessidade dele do momento. Ele esqueceu que fome ele ia ter de novo. Ele ia ter novamente. Mas o direito da bênção da primogenitura sobre a vida dele ia ter consequência pela atitude dele. Mas ele não pensou nisso. E eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, nós não somos diferentes de Esaú. Nós não somos diferentes. Trocamos a bênção, a presença de Deus por um momento de prazer, negociamos, trocamos sem medir as consequências nas nossas vidas. Valorizamos mais as coisas que são momentâneas deste mundo e desprezamos a presença de Deus. E ainda falamos: eu sei o que é melhor para mim no momento. Para Esaú, era a fome. Ele queria o quê? Satisfazer a sua vontade de comer, ou seja, as suas necessidades. E com essa atitude, ele demonstrou que não se importava de ser aquele que ia receber a bênção por ser o filho mais velho. Trocou, negociou por um momento de fome. O momento de Esaú aqui era a fome. Qual é o seu momento hoje? Qual é o seu momento hoje? Talvez você está vivendo esse momento aqui: eu quero satisfazer as minhas necessidades, viver os prazeres que a vida me oferece, viver da forma que eu quero para a minha vida, é curtir, viver a vida. Ou você está no outro momento, que é priorizar, valorizar a sua família, valorizar a sua esposa, valorizar o seu esposo, valorizar seus filhos, valorizar teu pai, tua mãe, valorizar a tua vida espiritual, valorizar a presença de Deus na sua vida, o que Deus tem para mim, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele sonhou quando eu era ainda uma substância que não tinha forma no ventre da minha mãe. Eu não troco, eu não abro mão da minha bênção, eu não abro mão da minha herança, aquilo que o Senhor projetou, planejou para a minha vida. Eu também quero compartilhar outro texto com você que está ali em Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao 23. Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao 23, que fala de um jovem rico. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe
os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então fala aqui desse jovem rico. E a palavra que nós lemos fala que ele conhecia a palavra. E ele observava desde a sua juventude. Mas ele colocou o seu coração, a sua segurança nas riquezas deste mundo. A questão não é a riqueza, e sim onde colocamos o nosso coração, a nossa confiança, a nossa segurança. As riquezas ficam para a traça e ferrugem que corrói. Mas em Mateus 6:21, a palavra de Deus nos fala: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o que você tem valorizado? O que tem tomado conta do teu coração? Você perdeu a paixão? O primeiro amor? Os espinhos deste mundo sufocou o seu coração? Os prazeres, dinheiro, bens, profissão, trabalho, lazer? É mais importante do que a presença de Deus na tua vida? Até falamos que é Deus mais importante na nossa vida, mas na hora de honrar, de valorizar, vai ser como? Igual ao jovem rico? Vamos sair triste da presença de Deus? O seu coração, seus valores não são mais o mesmo com as coisas de Deus? Tudo questiona, tudo murmura, não tenho tempo, não é bem assim, é difícil. Não tem mais o coração, sabe aquele coração de servo, aquele coração fiel? Então quero dizer, é tempo de se rever e voltar a colocar os seus valores e o seu coração onde nem traça e nem ferrugem corrói, que é em Deus. Só ali o seu coração tem que estar. E também outra passagem eu quero estar compartilhando com você que está em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 13. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 13, que é a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Esse filho não quis ficar na casa do pai. Ele não valorizava dentro da casa do pai, mas com o coração longe. Ele queria o que o pai poderia oferecer a ele, que era a herança. E hoje também não é diferente. Muitos filhos também dentro da casa do pai, querendo só o que ele pode oferecer. Eles criam um mundinho dentro da casa do pai. É tênis, é roupa, tudo do bom, do melhor, mas não usufrui da presença do pai. E não é diferente também na nossa vida espiritual, dentro da casa de Deus, mas querendo também só as bênçãos. Não quer a presença do Senhor na vida dele. E ele aqui, esse jovem, ele queria viver o quê? Do jeito dele, da maneira dele. E o final você sabe, comeu bolotas, foi cuidar de porcos. Para os judeus era uma humilhação esse serviço. Ele descobriu que era feliz na casa do pai, mas não dava o valor, desprezava. Aquilo que ele pensava e dava valor, que eram as coisas desse mundo, ele viu que foi tudo momentâneo, tudo ilusão, tudo ilusão. Esse filho pródigo, ele teve uma oportunidade, reconheceu
que desprezou a casa do pai, reconheceu que ele desprezava a presença do pai e voltou para a casa do pai. Voltando lá em Esaú, Esaú também teve a bênção do pai. Ele teve a bênção, mas não ficou como era para ser. Está ali em Gênesis 27, capítulo 27, do versículo 39 e 40. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, sem o orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirá teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Olha só, essa foi a bênção que ele teve, mas não era para ser assim. O jovem rico não mudou seus valores, saiu triste da presença de Deus. Pensa, ele não mudou o coração dele, não mudou. Ele preferiu as coisas desse mundo, onde traça e ferrugem e corrói. Mas hoje, você tem a oportunidade, você tem a chance de reconhecer que desprezou algumas coisas na sua vida e pedir perdão a Deus. Por mais que tenha consequência, é mudar a sua maneira de ser hoje, é mudar a sua postura. Hoje é valorizar a sua família, valorizar a presença de Deus, valorizar a sua vida espiritual. Valorize a tua vida, esse presente que Deus te deu. Valorize a tua família, valorize a bênção, a presença de Deus. Esse é o combustível para a sua alma. Amém? Esse é o combustível. Então, qual é o momento que você está vivendo? Qual é o momento? Não troque o que é eterno por um prato de comida, por um momento de prazer, pelas coisas desse mundo. Valorize aquilo que é eterno. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus enviou o seu único Filho para que eu e você fosse salvo. Valorize essa bênção, valorize esse sacrifício da cruz. Esse sacrifício foi para mim e para você, o sacrifício da salvação. Não despreze a sua salvação, não despreze esse amor, não despreze esse sacrifício da cruz. Amém? Você pode fechar os teus olhos. Eu gostaria de estar orando por você nesse momento, onde muitas vezes nós não valorizamos alguns momentos na nossa vida. Mas hoje, como aquele filho pródigo teve a oportunidade de reconhecer e valorizar novamente a casa do Pai, a presença dele e voltar, você também tem essa oportunidade nessa noite de reconhecer que em algum momento você desprezou. Senhor, eu quero colocar, Senhor, essas vidas, Senhor, que nesta noite ouviu essa palavra, Senhor. Deus, aonde nós podemos ver que algum momento nas nossas vidas nós tomamos atitudes, Senhor, que não agradou o Senhor, desprezou, não valorizou, mas é tempo, ainda é tempo, Senhor, de nós valorizar a Tua presença, Senhor. Valorizar, Senhor, o tempo a sós com o Senhor. Valorizar, Senhor, a tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou, Senhor, ali na cruz do Calvário, Senhor. Deus, esse tempo que nós estamos vivendo, Deus, que eles possam valorizar até esse momento, Senhor, desse culto online, nas casas, na família. Eu vejo que é um tempo também de valorização como família, valorizar a família. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, nesses corações, nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Receba aí um grande abraço. Amém?